Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Tudo bom, Jéssica Balbino? Tudo bem, te achei desanimado nessa apresentação, mas vou deixar passar. Como Ô, é que você tá? quinta-feira, a gente tá gravando Você quinta-feira, tá 5 horas da cansado, né? tarde, sem a cerveja, sem novinha. Podia ter aberto uma cervejinha, né? Vamos Vai pegar a ficar só estrada daqui a pouco. coisa, né? Ah, Tudo bem, tudo bem. você tá Vou te bem? perdoar por isso. Eu tô bem, e você? Eu também tô muito bem. A gente teve um episódio muito bom a semana passada com a Daisy Serena. Sim, foi ótimo. Quem quiser ouvir, quem tá chegando aqui por conta do Cauê e da Maiara, quiser ouvir o episódio passado com a Daisy Serena, ela tá lançando um livro Escolher Falar de Amor, Não Cessará Nenhuma Bomba, que saiu pela editora Selo do Burro. A Daisy é uma poeta, assim, tá fazendo um trabalho muito incrível. A gente bateu um papo com os bastidores, ela falou sobre a militância política dela, sobre ser mãe solo, ser mãe adotiva, filha adotiva de pais brancos. Ela expôs aí um pouco os bastidores que foi escrever esse livro, e é um livro muito legal, eu gostei muito, foi muito legal, então te convido aí a ouvir, Jéssica. Boa, e quem estiver ouvindo aí a gente, vamos lembrar, né, deixar as 5 estrelinhas, ranquear aí nosso podcast, faz a gente chegar para mais ouvintes, driblar esse algoritmo, bora que bora. Bora que bora, então se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, pode comentar agora também, liberaram a nossa caixinha para comentar no Spotify, Deezer, Amazon Podcast, iOS, na Audible também a gente tá. Então é isso, fortalece o nosso corre, curte e compartilha. Jéssica Bobino, quem está na nossa cozinha hoje? Faça as honras da casa. Hoje a gente tem um episódio que são duas pessoas participantes, faz tempo que a gente não tem Faz tempo. episódios assim, né? E são duas pessoas especialíssimas que são do time time muito corporativo, né? Desculpa, gente, mas que são da equipe da Flipei, que são piratas, que são marujos da Flipei, e a gente teve a oportunidade de trabalhar junto e a gente vai falar de duas coisas muito legais hoje, que são os 10 anos da editora Autonomia Literária. Então a gente está recebendo o Cauê Armeni, que é editor, e tá nessa celebração aí dessa primeira década. E a gente vai falar também com a Maiara Cabeleira, que é do Abraço uma Causa, e ela vai falar um pouco sobre as doações que podem ser feitas via imposto de renda de pessoa física para projetos culturais, que é sempre um gargalo aí, a captação de projetos. Então ela trabalha muito nesse incentivo e criando alternativas, entre elas, ela criou o Clube Camarada Flipei e encabeça, junto aí com toda a organização, esse clube de vantagens. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, porque durante a Flipei, Maiara e eu, a gente fez até leilão lá, a gente desceu até o chão para vender ali um pôster e conseguir pagar as contas. Então, é muito sobre isso. Vou apresentar um pouquinho de cada um e aí a gente começa esse papo. O Cauê atua, né, como editor e publisher da Autonomia Literária e colabora com a revista Jacobina Brasil. É um dos organizadores da Flipei, que é a festa literária pirata das editoras independentes, que a gente já esteve com Rabiscos, eu trabalhei lá esse ano também. E na Autonomia, o Cauê ele participa ativamente da construção dessa editora que tem aí como principal pilar essa autonomia, essa resistência editorial e é pautada nesse pensamento crítico, né? Esse pensamento que está mais distanciado daquilo que é do mercado e tem dado super certo, são 10 anos. E a Maiara Cabeleira, ela é diretora do Abraço uma Causa e atua nas áreas comerciais, tecnologia, esses mecanismos de doação para fortalecer os projetos sociais e culturais, sobretudo pelos incentivos fiscais. Então, acho que eu apresentei bem. Se eu não apresentei, vocês fiquem à vontade para me corrigirem. Sejam muito bem-vindos ao Rabiscos. É uma delícia ter vocês aqui no nosso espaço, na nossa casinha. E já queria começar perguntando se vocês puderem contar um pouquinho de como é que os caminhos de vocês se entrelaçaram, tanto da autonomia quanto o do Abraço uma Causa, que acho que a grande convergência aí é a Flipei, né? Esse navio pirata que está atracando em vários locais diferentes aí há algum tempo. Vai lá, Mayara, você primeiro. Eu ia falar exatamente isso pra você, Cauê. Eu posso ir, você que sabe. Vai lá, vai lá, vai lá. Então vamos lá. Como se entrelaçou a relação Felipe e Abraço uma Causa, né? Também, certo? Então, primeiro eu só vou fazer uma rápida adaptação aqui, tá certinho que você falou, Jéssica.
Mas eu não sou contribuidor da Jacobina, eu sou o publisher dela no Brasil, tá? Isso me dá muito trabalho, por isso que eu reivindico essa posição. Acho que a editora Autonomia Literária, nesses 10 anos de existência, ela dá para colocar ela como uma das principais ou melhores editoras de esquerda no país e a principal antifascista. Por que a principal antifascista? E por que uma das melhores? Vocês vão entender também. Porque ela não é sectária, que nem boa parte da esquerda ou de pensamentos. Normalmente uma editora está ligada com algum grupo político, e normalmente esse grupo político no Brasil tende a ser sectário fechado num campo. Então, no antifascismo, por exemplo, a gente publicou, e por isso que é a principal antifascista do Brasil, quadrinho, a leitura da Clara Zetkin, que seria uma leitura mais stalinista, entre aspas, a leitura do Mark Bray, que seria uma leitura mais anarquista, a leitura trotskista, Islã. Então, a gente publicou muito material antifascista nesses últimos anos, a gente apostou muito nisso, a gente radicalizou muito nisso. A própria Flipei é um surgimento dessa ação de radicalização frente ao bolsonarismo, porque hoje a gente dá risada que ele está se fudendo e tal. Mas, se a gente lembrar, 2018, 2019, na ascensão, pessoas saíram do país, pessoas mudaram toda a sua rede social, apagaram foto, muitas editoras e todo esse campo de esquerda que eu vivo há muito tempo no meio, muito tempo não, há 15 anos, não categorizava, não, é um idiota, não categorizava como fascista, não, ele não tem o partido para ser fascista, tem que ter... Enfim, fazia um característico, não teve um golpe como em 64 e 32, achavam que ia ser a reprodução histórica, ia ser sempre a mesma, e a gente, não, é isso, enfim. Então, acho que esses são os elementos da editora, etc. E aonde a gente se encontrou, isso é muito engraçado. Você perguntou, porque aí eu fiquei pensando e lembrei. A gente estudou junto na PUC, a gente se conhece de militância de movimento estudantil, que a gente não é da mesma sala, a gente é do mesmo curso, mas não se via a não ser na movimentação política do movimento estudantil. E na nossa época de movimento estudantil, foi uma época muito forte, assim, se não for a mais forte do tempo moderno da PUC. Por quê? Porque a gente travou a universidade, uma universidade privada, a gente travou ela 6 meses e ocupou 2. Isso numa pública, numa federal, pode acontecer, e é bastante. Numa privada, eu nunca ouvi falar disso, travar 6 meses. Tipo, o que é travar? Não deixava os conselhos, a gente participava dos conselhos, fazia as coisas, fez ocupação, mas não deixava as reuniões acontecer. Então, fazia ocupação. Então, ia fazer uma reunião até que na Consolação a gente ocupava o prédio. Não deixava ninguém entrar no prédio. Então, era muita ação direta. E a gente tinha muita legitimidade com o corpo estudantil porque a reitora assumiu num golpe. Então, também a gente brincava com a situação que a PUC ela antecipava as questões políticas no Brasil. Então, ela para afrontar a ditadura, ela colocou a democracia com a Nadir Kifuri em 77, porque a igreja encabeçou essa luta, não só trazendo o Paulo Freire ou Gilberto Freire, não, Gilberto Freire não, Florestan Fernandes, que foram caçados da USP para dentro da PUC, como também fez uma democracia direta onde professores, estudantes e funcionários participavam, isso em 77. Mas assim como ela antecipou a democracia no golpe, na ditadura, ela também antecipou o golpe na democracia. Então eu conheço a Maiara desse caldo político muito forte que foi entre 2011 e 2015, que o nosso centro acadêmico, que sempre foi uma coisa dominada e pelega, a gente entrou lá e virou a referência de todos, e aí conectou todos os centros acadêmicos e começou a fazer muita agitação. Então tinha muito apelo também com estudante, a imprensa também não tinha como ir contra, porque a gente estava do lado certo. A reitora lá que deu o golpe, ela assinou um documento que não aceitaria o cargo se não fosse a primeira. Então a gente construiu uma força política, enfim, e lá eu tinha a livraria, e dessa livraria que saiu a editora. E aí eu nunca mais vi a Maiara depois da faculdade. Aí eu também demorei para me formar, porque eu não queria que essa reitora golpista assinasse meu diploma, porque foi muito fraude, essa mulher, não quero que ela assine, aí eu fui só me formar depois. Eu saí de lá da PUC com uma acusação, porque também eu virei uma proeminência junto com outros estudantes, política. E a PUC tem isso, né? Muitos quadros políticos saem de lá, Zé Dirceu, etc. Até Temer, Chalita, da direita e da esquerda.
E eu saí de lá com a perseguição, uma acusação falsa para me intimidar, que era acusação sobre que eu me acusava de tráfico de drogas, formação de quadrilha e incitação à violência. Aí eu ficava jogando isso na imprensa, então já tinha uma relação, tipo, com Mônica Berman, com o pessoal da imprensa dessa época. Saí de lá, esperei ela sair da reitoria e processei a reitora. Então também nunca vi na história do movimento estudantil brasileiro, ou sei lá de onde, um estudante que é perseguido, depois processa e ganha da reitora. E aí tudo isso aí eu fui jogando e a Folha foi comprando e publicando. Mas enfim, aí depois eu nunca mais vi a Maiara. E aí, não sei por que a gente se viu em 2022, salvo engano, no Bar Sol e Sombra. Isso que é engraçado, agora que eu lembrei. Foi no Bar Sol e Sombra, que hoje é um dos pulmões da Flipei. A gente se encontrou lá por acaso, o que você tá fazendo, tal. Ela falou, cara, tá fazendo parte de captação. E eu falei, nossa, é o que a gente totalmente precisa, porque a gente aqui vai na loucura e tenta virar a grana vendendo cerveja de noite e livro de dia. E não tinha a captação peer-to-peer com o próprio público, né? E agora a gente tem não só isso, tem várias outras frentes de captações. Então, assim, ainda bem que a gente achou a Maiara, porque sem ela a gente não daria os próximos passos, sabe? Porque tudo, infelizmente, ou felizmente também, precisa de dinheiro. E ela sabe esses mecanismos. Então, um dos estágios importantes da Flipei foi a entrada da Maiara, sobretudo depois de 2023. Talvez também 2023, que a gente foi muito atacado pela polícia, pela prefeitura, pela milícia e pela burguesia de São Paulo, que é a Flip, talvez a gente não sobrevivesse se não tivesse alguns aspectos bons, porque foram muitos aspectos ruins, porque foi um ataque de muitas frentes poderosas contra um elo mais fraco que tinha muito protagonismo no evento. E aí um dos lados bons foi que a Maiara entrou e a gente fez uma boa captação com ela. A gente entendeu que ali tinha um caminho bom, que dava para trabalhar muito e que numa primeira tentativa já tinha dado um resultado muito excelente. Enfim, então essa seria a minha primeira reflexão através dessas perguntas. Maiara, você sabe que depois disso você vai ficar muito cotada, porque as coisas mais difíceis são encontrar pessoas que captam para projetos culturais, né? Então, assim, eu tenho medo do quão assediada você vai ser depois do Pode Mentira. Mas, mentira, mas mais ou menos, mas eu vou te passar a palavra. Nossa, isso seria um problema bom, né, gente? Acho que é, abrir esse espaço para que mais pessoas entendam quais são as formas de captação. Mas o lance foi esse que o Cauê contou, a gente se encontrou ali no bar e foi muito interessante porque um período longo sem é, esse encontro, né? E aí saber o que cada um estava fazendo e perceber que tinha uma sinergia muito forte. E hoje isso se tornou uma grande parceria, assim, muito, muito importante, acho que para a Flipei. E pessoalmente também para mim, muito importante, eu acho, né? Estar fazendo isso com a Flipei também me colocar em movimento para atuar numa frente que depois que a gente termina ali a universidade, às vezes vai ficando para trás também, né? Um olhar para a Flipei também como é, quase, né, um movimento social de alguma maneira, assim. E eu acho que para dizer um pouquinho assim do que a gente está fazendo, você acha que já entra nesse assunto da Flipei, Jéssica? Por O que você favor, acha? podemos. O que a gente começou a fazer juntos, né? Em 2023 foi a primeira campanha, a gente começou a tentar trabalhar com um modelo de apoie e ganhe, que é bem tradicional já, muita gente faz isso. Então, ao você apoiar a Flipei, em contrapartida, como agradecimento, tinham ali alguns produtos, né? Que são entregues no ato que a pessoa faz essa contribuição, entre eles caderno, adesivo, camiseta, livro, né? Todo ano tem um livro, uma edição especial de algum livro também que a Flipei lança. E a gente também queria muito sair só desse modelo mais tradicional. Esse modelo é um modelo muito importante, ele dá certo, mas ele é muito caro também, porque em alguma medida, para a gente fazer o apoio e ganhe, a gente precisa ter recurso para comprar esses produtos antes. Então, a margem de fato, né, que a gente tem ali, que sobra para a Flipei ser realizada, né, para a atividade acontecer,
como o Cauê bem disse, a margem que se ganha em cerveja e livro, ela é muito baixa, a do Apoie e Ganhe também. Ela também fica esbarrando nesse mesmo desafio. E aí, por trabalhar com a questão do incentivo fiscal, eu tenho feito essa provocação da gente migrar, né, para uma captação mais profissional mesmo. E foi isso que fizemos. A gente conseguiu aprovar um projeto na Lei Federal da Cultura, que é a famosa Rouanet, e estamos nessa missão, uma missão árdua, né, de captação. Embora eu tenha muita prática, não é fácil captar para Flipei, porque a gente tem, né, ali muitas frentes em disputa, eu acho que dentro da Flipei. Entre elas, e sobretudo, o desafio de uma marca qualquer querer se associar, né, com o que a gente defende. Não vou entrar muito aqui nesses méritos, porque eu acho que quem está por aqui conhece a Flipei, senão, por favor, vá conhecer mais, senão a gente vai mudar muito o assunto. E aí, uma das nossas ideias é que, ao invés da gente procurar patrocínio com empresas, a ideia é procurar com pessoas, porque todo mundo que declara o imposto de renda na modalidade completa, ou seja, é uma parcela muito grande da sociedade, pode destinar 6% do imposto devido para um projeto aprovado na Lei Rouanet. E é com isso que eu trabalho. Eu faço isso na Abraço Uma Causa. Abraço Uma Causa, adorei a apresentação, viu, Jéssica? Sócia diretora, parece que assim, Abraço Uma Causa é uma mega empresa, né? Nós somos uma empresa pequena, com 8 pessoas trabalhando no dia a dia, muitos desafios ainda, né? Mas que criou essa jornada facilitando para que as pessoas físicas doem imposto de renda. Então, hoje a gente faz isso para vários projetos, mais de 300 projetos parceiros em todo o território nacional, etc. Mas o foco aqui é contar um pouco como a gente está fazendo isso com a Flipei, que foi olhar para o próprio público. E faz muito sentido para a Flipei isso. Porque se é o público que compra livro e toma cerveja, é o público que tem que fazer essa festa parar de pé também, né? E não só parar de pé, mas com a intenção de expansão também. A gente pode ter pequenas Flipeis acontecendo em outros lugares, mas para isso acontecer também precisa de mais grana. A gente tem um desafio de remunerar todas as pessoas envolvidas na Flipei, que é algo que é imprescindível, né? A gente, no início da Flipei, teve um momento muito importante de trabalhos voluntários para as pessoas, né, erguerem esse projeto. Mas a gente entende também que a remuneração adequada para todas as pessoas envolvidas, ela é, assim, indiscutível, né? É inegociável também para a gente. Embora esse ano a gente tenha contado com voluntários na ocasião de ter que reestruturar toda a Flipei, né, por conta da censura que sofremos, mas enfim, também essa é uma outra história. E fato é que para construir essa jornada, né, de apoio com sociedade, com quem curte a Flipei, com quem frequenta a Flipei, criamos um clube. E aí, para criar o clube, a gente também pensou, tá, vamos associar então o benefício fiscal, que por lei já é garantido. A gente precisa educar as pessoas sobre isso, conscientizar as pessoas sobre isso, pouca gente sabe. E é importante a gente lembrar que hoje no Brasil a gente tem um potencial de 10 bilhões de reais que poderia ser destinado para projetos aprovados na Rouanet. E não são, ou por falta de conhecimento ou por preguiça. A pessoa acha que vai ser muito difícil, não conhece exatamente a jornada, né? E a gente conseguir criar um vínculo também com os produtos da Flipei. E aí a gente criou esse clube de vantagens, né? Então, para quem se associa ao clube, a anuidade, ela começa com R$ 80, e aí você vai ganhar várias coisas, né? Descontos em marcas parceiras, vai participar de sorteios, enfim, acho que também não vou entrar nesses méritos, acho que é legal todo mundo conhecer o site, a gente pode compartilhar depois, que é o clubecamarada.abraçoumacausa.com.br. E essa tem sido uma frente que a gente está apostando muito, ainda incipiente, mas muito potente. E eu gosto muito de lembrar que quando a gente faz esse aporte da pessoa física, né, usando o imposto de renda, não podemos esquecer do ganho também, que é isso, do ponto de vista da economia circular.
para cada R$ 1 que o governo federal abre mão, né, que ele fala assim, não, beleza, eu estou deixando de receber porque aquela pessoa vai escolher onde colocar aquele percentual, aquela parte. Isso volta para a economia como 1,65. Então, todo aquele blá 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 que a direita, por exemplo, costuma falar por aí, de que isso é mamata, ou, enfim, quaisquer termos usados aí para tentar fazer com que a Rouanet seja posta em xeque, são mentirosos. E são mentirosos, inclusive, do ponto de vista econômico. Então, gente, vamos lá. Quem doa imposto de renda, conhecer o clube, entender como a gente está fazendo isso. A gente tem um desafio inicial que é a gente só vai conseguir garantir o benefício fiscal se a gente bater a meta. Então, se não batermos a meta, não vai ser possível garantir o benefício fiscal, por um entendimento da própria lei, tá? Se alguém tiver interesse em entrar nesse assunto, também podemos entrar, mas senão eu vou me alongar muito aqui. É muito legal ouvir vocês. E eu estava pensando aqui, né? Eu sou do direito também, eu também estudei na PUC, mas PUC Minas. E quando você fala, no Rabiscos aqui a gente é ouvido em muitos lugares do Brasil, né? Por incrível que pareça, o segundo lugar que mais ouve a gente não é o Sudeste. Então a gente sempre tenta lembrar disso, que a gente está sendo ouvido por muitas pessoas que às vezes estão querendo começar um movimento ou querendo se mobilizar para fazer algum evento. E quando você vê dois acontecimentos, né, dois coletivos, para falar assim, acontecendo, se juntando para conversar, a gente sabe que tem a ideologia de um lado, a vontade de fazer, o ser esquerda no Brasil, que acabou de sair de um governo catastrófico, e, por outro lado, a coisa prática de montar coisas, de fazer acontecer coisas, né? Isso é um dilema que quando você fala das leis de incentivo, nem o mundo jurídico ele é harmônico, né? Cada um pensa de um jeito, ainda mais um mundo elitizado que é também muitos segmentos do direito. E aí eu queria ouvir de vocês isso, assim, como ter essa comunicação, porque por um lado, a gente tem a ideologia pulsante, né? Eu sei como é que eu conheço o pessoal da Flipei. Inclusive, quem está ouvindo a gente, tem os ao vivos que a gente gravou na Flipei do ano passado, com o Jones Manuel, com a Mara Moira, com a Carol Ito, que a gente gravou lá embaixo. Foi muito incrível, assim, e tá ao vivo, tá lá quem quiser acompanhar, e enfim, foi um papo muito bacana. Mas eu queria ouvir de vocês isso, assim, como são os ruídos internos, né? Para falar um pouco das dificuldades também. A gente sabe de uma dificuldade de comunicação que a gente tem, tem se falado muito nisso. Eu sei que é um pouco piegas falar disso, mas é real. Eu que acompanho alguns coletivos, eu sei que às vezes a gente não se entende também. E, por outro lado, tem aquela coisa prática de fazer acontecer, de entender um projeto que é difícil, de ver um edital enorme para conseguir fazer acontecer. Como que vocês se organizam para dar certo? Boa, pergunta difícil. Só deixa eu fazer um comentáriozinho aqui da Mayara. É engraçado isso da Rouanet, né? Porque essa semana saiu que a direita de Minas está super usando a emenda Pix, né? E a Rouanet é totalmente Muito. Tudo sertanejo, você viu? tudo sertanejo, tudo anticorrupção, anti-lei Rouanet e tal, e os caras tá pegando a emenda Pix. Aí você fala, os dois são dinheiro público. Não, a Rouanet, você tem uma super prestação de conta, você tem que ser aprovado. É totalmente difícil fazer. O outro cai um dinheiro que a galera, o problema desses Pix, emenda Pix, é que ninguém sabe pra onde vai. Chega na prefeitura, tem prefeitura que recebeu o dinheiro e não sabe onde tá. Então é o jeito mais fácil de roubar. Essa que é a verdade. E outra coisa, ó, a Abraço Uma Casa é muito pioneira. Eu tô nessa coisa de captação de internet há muito tempo. Eu sou um cara meio rato de internet, né? Tipo de conhecer o Olavo de Carvalho no Orkut, tá ligado? Conhecer esse mundo e tal. Mas eu tô nessa coisa de captação. Eu tinha um nome no portal, não sei o que, vermelho, lembra? Porque eu lembro que na faculdade de Direito eu conheci também. Sim, ele tinha um que chama Mídia Sem Máscara, o blog Mídia Sem Máscara. O professor falou assim, eu levei um artigo, meu professor falou assim, cara, apaga isso, bota fogo nesse negócio que você tá lendo, eu não conhecia. É foda, ele criou em 2022. Ele tinha podcast em 2008, 2007. Ele era um pioneiro digital, mas porque ele ficava muito ligado no rolê dos zapatistas, que foram em 96 ou 94, fizeram a primeira comunicação em rádio depois do Levante. E aí ele é um cara que ele só fica sugando na esquerda as táticas, né? O fascismo é historicamente isso. Você pega o livro do Mark Bray, etc. É pós a Comuna de Paris que surge o fascismo, copiando as práticas
da comuna, só que com viés conservador, católico, etc. Enfim, então, assim, então a Abraça Uma Casa, eu tô isso há muito tempo de captação, desde 2012, que eu trabalhava em Outras Palavras, trabalhei no Jornal Surrealista. São os primeiros portais que começam a fazer, porque antes tinha bastante publicidade do governo Dilma 1, por causa dos governos Lula, e aí começaram a Dilma começou a ficar fraca, começou a perder os pontos de cultura, com a Ana de Holanda, e começou a perder publicidade. Aí essa mídia progressista que tinha na internet começou a perder verba, e aí eu comecei a pensar, cara, a gente tem que ter verba direta. Então eu fui lá, achei o Vindi, que é uma empresa na Espanha que hoje um monte de gente usa. Então tô nisso de crowdfunding há muito tempo, tá? Ou financiando livro, jogo, etc. Enfim, e aí a Abraça Uma Casa eu acho muito pioneiro, porque ela consegue mixar um monte de coisa, consegue fazer isso fiscalmente, consegue fazer isso em larga escala, tem uma plataforma própria que tem várias formas de captação. Enfim, é um negócio realmente que está em outro patamar de captação, sabe? E o esquema que a gente fez esse ano para a Flipay, que é um híbrido, se bater uma meta, consegue fazer fiscal, senão não, isso aí não existe, ninguém nunca fez, assim, eu acompanho esse mundo, eu nunca vi, tá? Claro, eu não sou profissional de ficar vendo todos, mas eu acompanho o que existe eu nunca vi, é bastante coisa. E eu tô nisso aí há mais de 10 anos olhando, então é muito foda. Abraço de Uma Causa nesse sentido. Vamos lá, em questão de ideologia e tirar o papel do projeto, certo? Eu acho que assim, um outro elemento virtuoso da autonomia e da Flipay é que a gente é sectário, então a gente trabalha muito com a ideia de frente ampla. Então a gente sempre vai. E essa também acaba sendo a força para tirar o papel do projeto. Porque a gente acaba tendo diálogo desde os anarquistas até os marxistas, aos trotskistas, aos social-democratas, etc. Então, a gente tem um amplo diálogo que falta, a esquerda não tem isso. E outra coisa, eu acho que a gente também acaba navegando nos vácuos. E por isso que a gente conseguiu se consolidar, crescer, etc., tão rápido. Porque, por exemplo, tinha um Fórum Social Mundial, não tem mais ou é uma coisa insignificante. É uma lei lá de Porto Alegre que tem um evento. O Fora do Eixo, que virou Mídia Ninja, também não faz mais a quantidade de eventos que faziam antes. Hoje eles fazem no máximo um showmício, mas é Mídia Ninja. Então eles não têm mais o Festival Utopia em Maricá, não tem vários eventos. Então a gente entrou nesse vácuo. Ao mesmo tempo, acho que para consolidar essa coisa do sempre precisa de dinheiro, né? As coisas. Eu sempre fui um cara muito comerciante, muito comerciante. O Rafa, que é sócio da Flipay, ele sempre foi até a livraria que eu comecei, é legal lembrar isso, a Mayara mandou de uma foto dessa época, o Rafa que fez a livraria, na verdade. Então ele é um cara que consegue pensar estruturalmente as coisas. Então é uma união de forças e pensamentos e virtudes de pessoas diferentes que conseguem fazer. Então eu tenho um lado meu comerciante, o Rafa tem um lado dele estrutural. A ideia da Flipay foi de novo ir no vácuo, né? A Flip começou a ter as crises. Eu acho que boa parte devido à Lava Jato, que começou a travar o dinheiro público, de certa forma, sobretudo também da Petrobras, etc. E aí começaram a ter menos dinheiro, mas eu achava muito louco, porque eu ia lá, o discurso era lavajatista, por causa da questão ideológica do evento deles e dos compromissos políticos que eles têm dos parceiros e financiadores. Ao mesmo tempo, depende do dinheiro público. E a Lava Jato criminaliza o dinheiro público. Aí eu ficava assim. E, ao mesmo tempo, eu começava a perceber que onde tinha alguém de esquerda estava numa arapuca, tipo o Freixo debatendo com o Samuel Pessoa e mais uma pessoa de direita e o mediador de direita. O Freixo, que sabe mais assim no debate de direitos humanos, tentando debater economia com Samuel Pessoa, que é um cara que inventa números, etc., tomando um cacete. Então isso era estranho. Assim, aí teve um debate lá do Haddad com o Bretas. Aí o Bretas chegou com polícia com metralhadora. Aí eu, putz, cara, essas coisas estão meio estranhas. E o público era professor e estudante, né? Antes da pandemia, que era em julho, agora voltou em julho. Eu falei, cara, mas tem uma desconexão de várias formas, sabe? E eu que sou um público, acho o debate ruim, acho que tem essas conexões, e no final eu falei, cara, eu vou na praia tomar caipirinha, que é o mais interessante. E lá, e nessa de ir na praia e tal, e tem o Peter, da N-1 também, tava lá. E nessa crise, a Flip começou a deixar as editoras alugarem
casas para vender livro, porque não podia. A gente alugou lá uma casa e pagou 30 mil reais, 35 mil reais, 5 dias, que eu achei muito louco, porque 35 mil reais eu vivo um ano em São Paulo, no centro, num lugar legal. Falei, cara, é muito superinflação, 5 dias, Enfim, aí por isso também foi no barquinho, né? A gente pensou nisso. É, E pensando também em montar uma plataforma para esse grupo e para esses debatedores, porque o público estava num lugar que ele não achava bom o debate, porque o cara mais de esquerda era um Caco Barcelos, um Haddad e um Freixo, ou seja, uma esquerda neoliberal progressista, ou um liberal de esquerda, podemos dizer, em armadilhas estranhas, e aí o público majoritário estava órfão de alguma plataforma. Então foi aí que juntou. Então, assim, indo na sua pergunta, Tadeu, eu acho que tem um sentido de caminhar no vácuo que faz as coisas se consolidarem mais rapidamente. E também acho que tem outra. Muitos eventos e muitas empresas, elas têm o medo de se posicionar politicamente, justamente porque ela está no mercado e ela não quer atrair a raiva que as pessoas têm de certos políticos, de certas correntes, de certas ideias. Mas eu acho que o mercado tem tanta coisa que hoje você se destaca se você se posiciona, certo? Então, se você tem lá, ó, eu sou Sombra, é um bar latino de esquerda, você tem evento, tem um monte de festa literária, certo? Tem um monte de evento literário. Como que vai se destacar no meio desse? Sendo mais crítico deles, sendo mais antifascista. Outra coisa, eu acho que tem muita, até a da USP não é feira, é festa, né? Tem muita coisa de evento literário, tem festa no nome, mas não tem festa no evento. Então eu acho assim, gente, eu não gosto dessa coisa, sabe? Não, é uma revista digital, e aí é um blog. Sei lá, as coisas eu acho que tem. O mundo é confuso, cada vez mais com as coisas da tecnologia, rede social, etc. Então a gente tem que ser claro, sabe? Eu não gosto daquela. Até eu brinco com o Breno, nosso amigo do Opera Mundi, teve um programa lá que chama 20 minutos, e tem sempre 1 hora. Porra, tem um evento que chama Outubro, e é toda semana. Caralho, mano. Você tá, tipo, confundindo as pessoas, e as pessoas se confundem com essas coisas. Não, a direita aproveita a confusão da internet com vários tipos de confusões, e IA, etc., para manipular as pessoas. Então a gente tem que ser muito claro. Enfim, então não tinha, eu acho que não tem uma boa festa literária com uma boa festa. E, de novo, aí eu até anotei aqui, a nossa força também é porque a gente tem muito acúmulo político e de festa. A gente fazia festas no centro acadêmico, lá nessa época da PUC, que o pessoal pulava o portão, o pessoal da USP, da SPM, do Mackenzie, de toda. Era a melhor festa universitária daquela época, foram as que a gente fez. Então a gente ficou muito bom de festa, ficou muito bom em política. Então eu acho que é uma trajetória de muitos anos. E eu acho que para fazer algo com impacto político, econômico, social, etc., eu acho que no Brasil, devido às condições estruturais e ideológicas, você tem que fazer durante muitos anos a mesma coisa para conseguir ter alguma relevância lá na frente. Então eu penso nisso, e tem que ser coletivo, senão você não tem ninguém tem o dinheiro para fazer sozinho. Então eu penso muito PT, Lula, né? Ficou anos tentando. Ou próprios Racionais, que é um grupo antigo, ou o próprio Dead Fish, que ele foi na Flipei. São coisas muito antigas. Só que hoje é difícil essa questão, porque as pessoas, a atenção já era pequena. Com a rede social, a atenção está menor. Só que as pessoas incorporaram na vida dela essa coisa dos 5 segundos na vida. Então, muita gente, eu vejo que cada ano quer ser uma coisa, quer fazer uma coisa. E aí, se ela não estoura para virar uma grande celebridade de internet, algo do tipo, ela se decepciona e vai para outra, vai para outra, vai para outra. Mas se ela vê as pessoas que estouram, ou também é uma coisa muito farsosa, que nem o Marçal, que é turbinado, etc., mas algo que seja sólido é muitos anos tentando e fazendo. Então, acho que está aí um pouco da nossa química de sucesso. Bom demais. Eu queria fazer uma pergunta agora bom, acho que para Maiara, mas a gente viu, né, por exemplo, esse ano, o que a Flipei conseguiu fazer em 2 dias, né, que foi se reerguer, se levantar, se montar num outro espaço e
turbinar a campanha, né, do camarada Flipei, assim, de alguma maneira, ter sofrido a censura meio que turbinou nesse aspecto, embora, claro, seja desgastante, né, e tenhamos perdido dinheiro e tudo mais, mas eu acho que serviu como uma escola, na verdade, assim, para quem trabalha, para quem produz, para quem tá mais nesse lugar periférico, para quem tem mais essa dificuldade de captação e tudo mais. E aí eu queria saber, como é que você vê isso, assim, né? E como é que chegam as pessoas, como é que você observa isso, né? Por exemplo, que pelo menos ao que me parece, a Flipei talvez seja uma das poucas iniciativas que tem essa equidade geográfica, assim, que traz isso no seu trabalho, mas talvez outras iniciativas não consigam alcançar tanta gente, mas tem esse desejo e flertem com a Flipei nesse sentido de observar e aprender como é que faz. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, né? Sobre essa estruturação, o que que você observa, se você acha que serve de espelho, né? Se o Abraço é uma causa, se esse formato do clube, enfim, se isso serve de espelho e como é que você lida com isso, né? Como é que isso bate para vocês, enfim. Acho que é um bom ponto de reflexão, porque pode ser até um pouco contraditório o que eu vá dizer aqui. Espero que ninguém me entenda mal, mas vou fazer esse exercício. Particularmente, assim, eu acho ruim que o aumento de apoio para a Flipei ele esteja diretamente relacionado com o fato de termos sido censurados. E quando eu digo apoio, eu tô falando do apoio financeiro, né? Não o apoio de ir lá e todo mundo falar em defesa da Flipei contra a censura. Isso com certeza não, isso é a coisa mais linda e isso é muito importante que aconteça. Eu faria uma comparação com algo que a gente faz aqui na Abraço uma Causa, que eu não gosto de fazer, mas a gente faz, que são as campanhas emergenciais, quando acontece uma tragédia. Por exemplo, Rio Grande do Sul, no ano passado, ou em Petrópolis, ou no sul da Bahia, ou em São Sebastião. Estou dizendo as mais recentes, das quais eu me movimentei e falei, olha, agora a gente vai fazer um trabalho pro bono, a gente vai colocar a nossa ferramenta à disposição para as pessoas doarem sem nenhum tipo, né, de custo em relação a essa execução. Porque a ferramenta tem os seus custos para ela existir, né? Uma plataforma, etc. E é o tipo de campanha que é sempre muito triste fazer, porque você está sempre numa relação de uma grande merda acontecendo, só que as pessoas acabam se mobilizando, então as pessoas querem apoiar. Então, o que eu posso fazer é colocar a ferramenta à disposição e facilitar isso, né, para que esse dinheiro seja arrecadado com segurança e todo o processo de repasse para as instituições parceiras na ponta que vão realizar os seus respectivos projetos, o façam com idoneidade, né, de ponta a ponta. Comparando com o que aconteceu com a Flipei, eu acho isso ruim nesse sentido, porque a gente tem, depois do grande estopim, né? A gente tem uma maré que fica calma, uma calmaria um tanto quanto insuportável também. E isso é legal falar para todo mundo, né? Nós não tivemos nenhum novo apoio depois que a Flipei acabou. Só que a Flipei, ela já está sendo planejada para o ano que vem. E tem pessoas trabalhando nessa etapa. E isso é muito difícil, até pegando o gancho do Tadeu, né, com a pergunta sobre a comunicação, e é muito difícil comunicar isso e sensibilizar as pessoas sobre isso, de que seja para quem está fazendo o trabalho de captação ou para quem está disponível a colaborar, né, a fazer uma contribuição, esse entendimento de que o trabalho é contínuo, né? A gente chama essa área hoje de uma área de sustentabilidade, porque é a área de sustentabilidade financeira do projeto. Então, ao mesmo tempo em que é muito bom, porque a gente ganha visibilidade, então é um pouco aquela brincadeira, né? O tiro saiu pela culatra, que bom. O número de rede social aumentou muito, né? De engajamento em redes, de visibilidade, de seguidores. Isso é sensacional. A gente tem um alcance que não é só regional também.
isso é muito importante, mas para a questão do apoio, e que a gente tem apostado que esse apoio tem que ser originado por sociedade civil e não por marcas, né? Ele tem esse momento que brilha e depois a gente tem um momento em que a coisa esfria. E esse é o desafio, inclusive da comunicação, como manter essa rede viva. Por isso o clube foi pensado. A ideia do clube é justamente para a gente tentar se relacionar diretamente com essas 80 pessoas, não. Eu falei 80 pessoas porque agora no nosso grupo do WhatsApp tem 80 pessoas. Mas ao todo a gente teve, acho que, quase 300 pessoas que apoiaram. E nós estamos convidando agora essas pessoas para entrarem no clube do WhatsApp, que agora chegou lá nas suas 80 pessoas. Como que eu me relaciono com essas pessoas? Todos os dias, ou quase todos os dias, compartilhando coisas que estão acontecendo, que nos interessam, oportunidades que a gente tem aderência, né? Vai ter um lançamento de um livro, pô, vai ter o lançamento de um filme aqui, vai rolar um par de ingressos, vamos fazer um sorteio. Conseguir manter ativa a questão, né, dos kits de livros. Gente, são 50 editoras parceiras que estão dando 3 kits de livros e eles estão sendo sorteados toda semana, né? São 2 kits por semana. Como que a gente mantém vivo isso? Eu acho que esse ainda é o desafio. Então, eu vejo como algo que é bom, mas, ao mesmo tempo, mantém o desafio da sustentabilidade, da continuidade. E o clube foi pensado para isso, para a gente conseguir ultrapassar essa barreira. Eu não gostaria de ter que ter uma outra censura para que as pessoas apoiem a Flipei. É muito provável, né, pela história da Flipei, Cauê, que isso aconteça em algum momento de novo, talvez. Mas eu não gostaria que esse fosse o gancho. Eu gostaria que o gancho fosse a mobilização ativa de construção da parada, né? Eu quero fazer um gancho, Mayara, com o que você falou, porque quando você vê um movimento como a Flipei fazendo discussões que são profundas, ela vai justamente contra o imediatismo que a direita consegue colocar no discurso, porque é muito passional, é muito fácil, acaba com a criminalidade matando todo mundo da favela, você acaba com a criminalidade, sei lá, os pretos são as pessoas mais presas, então vamos acabar com os pretos. O discurso da direita é sempre muito mais sedutor e a gente está numa sociedade rápida, que quer respostas rápidas, né? E quando você tem uma curadoria como a Flipei, que você exige que tenha um painel, uma mesa, que a pessoa precisa parar, pensar, entender que a política pública, por exemplo, é lenta, é longa, ela depende da gente começar agora para depois ela surtir efeito na frente. Ou você monta um clube do livro, que o que mais tem hoje é clube do livro recreativo, aqueles livros para não leitores, né? Eu vou ler, vou participar de um clube do livro para eu ler um livro a cada 3 meses e falar que eu voltei a ler. Não que isso seja ruim também, não tô aqui para ser o bastião da moral, não. Mas eu acho que essa dificuldade de segurar o público tem muito a ver também com o desafio de atrair um público para temas profundos, né? Para um Brasil profundo, para uma periferia profunda, que você precisa mobilizar. E aí junta com o fato de você ter que pedir também dinheiro, ajuda, apoio, né? Eu vi o Thiago Santinelli acabou de ser censurado no Instagram dele, acabou de cair o Instagram dele, e ele falou, pô, alguém falou, cadê até o pessoal da esquerda que não tá aqui me ajudando, divulgando um novo perfil? Eu entendo que acaba sendo, principalmente pra gente que tá de fora, que a gente não tá em São Paulo, que tá no interior de Minas, acaba vendo as coisas meio que por alto, assim, e a informação tudo bombardeada o tempo todo, né? Então, às vezes, a gente não sabe onde ajudar e nem a gravidade do problema, porque tem tantos problemas pintando na nossa tela que a gente fica sem saber, né? Eu não sei, eu acho que isso também deve ser um ponto. Eu acho que é um super ponto. Até enquanto, agora falando mais até pela Abraço uma Causa do que pela Flipei, como a gente tem, né, uma série de projetos que estão apoiados em todo o Brasil. O nome não é em vão, né? E tem gosto para tudo também. E gosto no sentido do que move o nosso coração quando eu decido fazer um apoio. Tem pessoas que vão se identificar com a causa animal, outras com a causa ambiental, outras com questões de saúde, educação. Tem uma diversidade. O que não falta são instituições sérias, idôneas, fazendo trabalhos super competentes em várias frentes para que a gente apoie, né?
E aí, também esse bombardeio que acontece de todo mundo, não, porque todo mundo é muita gente, mas de muitas pessoas estarem fazendo as suas próprias campanhas, né, de vaquinha para arrecadar para um determinado projeto pontual, ou inclusive aqui, para manter o Rabiscos, né? Como que as pessoas podem apoiar o projeto? É importante a gente pensar nessas estruturas e que a gente entenda e faça escolhas inteligentes nesse momento. Escolhas que eu sempre acabo caindo numa coisa que é muito relacionamento mesmo. Não dá para apoiar todas as causas. Mas se todas as pessoas apoiarem uma, né, a gente teria uma situação muito diferente hoje no Brasil, com certeza. E a esquerda, sobretudo, inclusive com projetos saindo do papel que hoje tem muita dificuldade em se manter, né? A gente vê aí direto algumas pessoas importantíssimas descontinuando seus projetos porque não tem mais fôlego. O que significa não ter fôlego? Não tem dinheiro para pagar boleto, gente. É isso, né? Então, eu acho que ser criativo nesse caminho é importante também. O clube acho que foi pensado muito com esse desafio, né? Quais são as melhores práticas do que eu tenho visto esses anos que eu trabalho na Abrace, né? Que eu tenho uma rede de projetos, mas também com esse olhar criativo do próprio universo da literatura, né? Como que a gente também pode utilizar de mecânicas para nos fortalecer os nossos laços, os nossos vínculos. Acho que tá aí, né, um pouco o caminho, assim. E não é fácil responder a isso, né? Não é nem um pouco, e eu fiquei pensando, né, enquanto vocês estavam falando sobre como a tragédia, não só a literal, né, por exemplo, como aconteceu no Rio Grande do Sul, mas a censura, enfim, né, como as coisas negativas impactam e é isso, mobilizam muito mais, né? Eu lembro que na pandemia eu fiz uma campanha porque eu fiquei totalmente sem trabalho e aí as pessoas apoiavam muito, mas aí passado um tempo, esses apoios foram caindo, ainda que eu continue produzindo conteúdo, fazendo as mesmas coisas que eu fazia, mas as pessoas deixaram de apoiar. Né? Então, assim, como de fato é difícil isso, né? Mas como é gostoso também ouvir vocês, porque eu acho que é muito inspirador nesse sentido, até para pensar outras alternativas, né? Não só para, né, enfim, para vários tipos de projetos, né? Eu acho que uma coisa vai se ligando com a outra e, né, vai se criando de fato essa rede, assim, você vai pensando nisso. Mas eu tenho uma última pergunta, infelizmente, por questões de tempo, para fazer para o Cauê, porque o Cauê fez recentemente uma viagem para Barcelona, num evento de editoras independentes, e aí você mencionou, Cauê, num post, que as pessoas de lá, né, que estavam nesse evento, têm muito a aprender com o que é feito no Flipei aqui, com a forma de enfrentamento e resistência. E eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, porque eu acho que as coisas também se conectam com, né, com isso, com a questão, né, de se autogestionar, de poder contar com essa rede, de poder contar com o apoio das pessoas físicas, né, de ter voluntários, de ter uma rede de voluntariado, enfim, de todas essas coisas que a gente mencionou, mas te ouvir mesmo, né? O que a Flipei tem a ensinar nesse espaço, contar um pouco do evento, de como é que foi essa experiência lá com autonomia, na verdade, né? Você foi pela autonomia, mas uma coisa acaba se refletindo na outra. Sim. Já entro nessa resposta. Jéssica, só vou fazer um comentário sobre a pergunta que foi feita a Maiara, a resposta. Maiara e pessoal, a Flipei sempre vai ser atacada, eu acho. Eu já entendi que isso é um cine... Só se a gente mudar a Flipei, entendeu? Só se a gente mudar o conceito dela. Porque o que a gente acaba fazendo? A gente acaba dando voz às figuras proeminentes e os debates mais quentes, certo? Esse que era o problema. A Flip era um debate muito chato. A gente foi lá, pá, logo na primeira, já lotou o negócio. Aí no segundo ano, quando o pessoal entendeu o que a gente era, já começou o primeiro ataque, em 2019. Então a gente levou o Glenn, que hoje é horrível as opiniões políticas dele, mas em 2019 ele foi o cara responsável por libertar o Lula e desmascarar a Lava Jato com a Vaza Jato. E foi massa demais aquilo lá, foi muito legal, cara. E era o que tinha que fazer, certo? É o maior evento intelectual do país. O maior acontecimento político era aquele. Você não vai ter esse debate?
Entendeu? Então os caras também eram. Na época era a Fernanda Diamante, que era a curadora, que é a herdeira do Otávio Frias, que depois falecimento dele, etc. Aliás, o último texto dele era uma crítica a um livro nosso, achei isso engraçado, do Mangabeira, aí faleceu no outro dia. E aí ela abriu a Megafauna, a Fósforo, a Psico, etc. Mas enfim, na época ela falou, Cauê, vocês são loucos, como que você levou o Glenn lá? Vocês que são de não pensar em levar, sabe? É a principal pessoa que as pessoas querem ver. Então ali já foi um ataque. E em 2023, a gente levou o KLJ, que é o maior DJ do país, mas aonde você leva alguém dos Racionais, a polícia vai vir em cima, e a Silvia Federici, que é uma das maiores feministas do mundo. Então, esse ano, o que motivou, ao meu ver, acho que foi o lobby judaico, o lobby sionista, que motivou a censura, por causa do Ilan Pappé, e a mesa chamava Genocídio Sionista na Palestina. Até o Tadeu falou, Cauê, não é muito pesado? Eu falei, cara, aí ele vai nos lugares, Palestina. Ele não fala sobre, ele fala sobre limpeza étnica. Esse que é o nível dele, aliás. Ele fala sobre isso. Então tem que dar um nome às coisas. Isso irrita um pouco. Mas o que acontece, acho também? O Brasil é um país, é muito conservador. Isso deu para dar uma dimensão nos últimos anos com o bolsonarismo. O Bolsonaro, assim, como eu morei fora, trabalho muito com gente lá fora, faço muita tradução, a Jacobin é uma rede internacional de esquerda, etc. Eu acabei me dando conta disso, que o Brasil é um dos países mais conservadores, sim, do mundo. Por quê? O maior número de escravizados no mundo foi trazido para o Brasil. 80% que foi trazido para a América ficou no Brasil. Um pouquinho foi para a Colômbia, outro pouquinho foi para o sul dos Estados Unidos, certo? Então tem essa questão histórica. Outra, a gente nunca teve uma república. Quem fundou nossa república foram os militares, que até hoje têm privilégios por causa daqueles que fundaram a república. Por isso que eles têm privilégios da Guerra do Paraguai, do século XIX. Essa coisa da filha, da sei lá que, 68 filhas solteiras, 68 mil filhas solteiras. Isso é coisa lá da Guerra do Paraguai que foi se convencionando nas novas constituições. Então, nossa classe dirigente, que quase não existe, é de militar, pelego, entreguista, que só também reconstituiu a república porque a monarquia saiu fora e voltou para Portugal. Então, a história é muito bizarra. A Universidade do Brasil, a USP, é 1936. E a gente acha que, seus indígenas, bus aí na América Latina. Só que o Peru, em Lima, tem uma universidade do século XVI. 400 anos a mais de universidade. Então a gente é muito conservador quando você começa a ver. E aí o que me caiu a ficha no Bolsonaro tinha o Modi na Índia, tinha o Orbán na Hungria, tinha o Johnson na Inglaterra, tinha o Trump nos Estados Unidos, tinha o Salvini na Itália, tinha a Le Pen e um outro cara lá na França. Toda a extrema-direita global não era antivacina. Um dado momento, todo mundo se vacinou e parou com isso. O Bolsonaro continuou, mesmo a gente sendo... A gente é o segundo país que mais morreu gente na pandemia. Então, a nossa conservadorismo está ligado com um grau de psicopatia e doideira. De vários níveis, né? Tem um misticismo olavista aí no meio, tem um monte de coisa. Então, a gente é o país mais conservador. Aí você faz a Flipei, que devia ser algo... um debate de esquerda, foda-se. A galera lá em cima, elas se sentem mal com isso. E aí, E a Flipei, quando era em Paraty, ela tinha muitos inimigos, porque além da direita, você tem também a burguesia de São Paulo que não poderia aceitar que um grupo de extrema esquerda ou de esquerda, que juntava a extrema esquerda e todo mundo, fazia mais sucesso com menos recurso. Isso é meio inadmissível. Então você começa a ter muitos inimigos. E esse foi o caso. Por isso que eles boicotaram, sim, a gente. Falava uma coisa, fazia outra, negociava uma coisa, fazia outra, fazia reuniões sobre a gente, sem a gente, com os órgãos públicos. Hoje eles fogem desse debate até hoje. É uma vergonha para todo mundo lá, mas essa é a verdade. E a gente, se quiser um dia fazer um debate com eles, dá para fazer. Porque às vezes a gente colocou isso, as pessoas, não era bem assim. É assim, sim, a gente tem as provas, etc. Então, a Flipei vai ser sempre atacada, seja por um adversário ou uma pessoa que vem como adversário político, o que não somos, seja pela direita, porque não quer que certos assuntos sejam debatidos. Eu não diria o grau de profundidade, Tadeu. Eu acho que tem temas que são tabus. E a esquerda do Brasil também, que é muito católica e pelega, não à toa, a gente nunca teve uma revolução nem republicana,
ela também é tabu para ela, certos debates. Ela prefere fazer, é que nem a novela é que nem a novela da Globo. É sempre uma conciliação de classe. É sempre um esqueminha e todo mundo fica amorzinho lá. O cara do MST, o fazendeiro, vira um amorzinho e é de boa. Aí não toca nas questões e todo mundo se fode. Só uma classe ali que se dá bem, sabe? Então tem essa questão, que é um paradigma brasileiro. Acho que nos outros países é outra coisa, né? Enfim, agora indo Barcelona. Então fui convidado para essa feira. Quem organiza foi a Jacobin e a Verso. Então são as maiores, uma publicação de revista, outra de editora, principais de esquerda no mundo ocidental. E aí eles convidaram 220 editoras de 60 países. Eu achei ótimo, legal, mas o que falta? E eu acho que falta sempre, porque eu conheço esses caras, publico as coisas deles, converso com eles, obviamente eu morei já lá, eu conheço muito mais eles do que eles me conhecem, certo? Mas eles têm uma dificuldade, porque eles são eurocentristas. Então, mesmo que o cara more aqui 10 anos, ele não vai entender certas questões e dificuldades estruturais que a gente tem, porque o cara mora aqui com uma bolsa, sei lá do que ganha em euro, tá com 10 mil reais no Brasil, certo? Ou 1.000 euros é 7 mil reais, sabe? Então, estão tendo umas condições muito boas aqui, etc. Mas o que me impressionou, Jéssica, lá? Primeiro, assim, a primeira vez que eu fui nessas feiras, eu tenho que começar a ir, mas me impressionou que a galera começou a fazer filas para fazer reunião. Mas por quê? Não porque eu sou importante, famoso, nada disso. Na cabeça das pessoas lá fora, eu representava coisas grandes no Brasil que eles reconheciam. Então eu representava a Jacobin, a maior franquia de esquerda no mundo. Então, pô, o cara da Jacobin no Brasil. E lá, a pessoa ou era editor de livro, ou era editor de revista, ou era organizador de evento. Eu era um combo dos três, representando o Brasil. Não representou o Brasil, mas do Brasil. Porque lá também tinha o Tadeu, da Elefante, tinha a Flor, da Ubu, que são pessoas muito mais experientes nesses tipos de feira. Já foram na feira de Frankfurt, já foram em outras feiras. Eu era um novato. Mas era muita reunião. E aí eu comecei a perceber, pô, um tá interessado em revista, o de livro também, a pessoa vê que a gente publica Mike Bray, anarquista, Varoufakis, Nancy Fraser, Clara Zetkin, publicam uma gama de várias grandes editoras lá fora. E quando chegava na questão do evento, e aí a sua pergunta, Jéssica, o pessoal conhece a Flipei lá fora. Isso que eu fiquei louco, assim, falei, como você conhece? Eu falei, porra, eu vi lá, tipo, as pessoas mais conhecedoras do meio, né? As mais militantes, mais experientes, etc. Conheciam a Flipei. E quando a pessoa ia fazer comparações com a gente, eles faziam comparações. Ah, vocês são tipo a festa do Avante aqui em Portugal. Aí eu, porra, obrigado, é um elogio, eu gostei. Isso mostra que a gente está fazendo um bom trabalho. Mas não tem como você comparar uma organização independente com a festa da juventude do Partido Comunista que fez a última revolução comunista na Europa. A festa do Avante é a festa do Partido Comunista Português, que foi governo 20 anos. E tem muita estrutura. Como você vai comparar? Não tem essa comparação. Não tem coisa. Não, Suíça e Cuba, porque são pequenos, sei lá. Não dá para comparar, são histórias diferentes, é tudo muito diferente. Ah, então é tipo La Humanité, lá a festa do La Humanité, na França, que é uma grande festa, evento de esquerda. Também não dá. Quem fundou a La Humanité foi o Sartre, o negócio tem 60 anos, tá ligado? Ah, não, então é o World Transformer na Inglaterra. Porra, isso aí tem 15 anos, é um movimento do Partido Trabalhista. Não tem essas comparações, só pra gente entender, então, o tamanho e a dimensão da força, porque quando a pessoa compara lá, eles comparam com coisas que são muito grandes e estruturadas. Aí o que eu falei que eu acho que eles têm que comer muito arroz e feijão? Nos debates. Eles não conseguem fazer certos debates também. Assim, festa, primeiro assim, a festa, a gente não só dá um banho no Brasil, como a gente dá um banho lá fora, mas isso já é de se esperar. O europeu não sabe fazer festa. Essa é a verdade. Brasil e Colômbia são umas coisas diferentes. A Argentina também, nessas coisas de festa. A América Latina. Mas acho que nos debates, eles têm uma dificuldade nos debates de entender o que é o sul global, ou o que é anti-imperialismo. Então eles não conseguem debater a Ucrânia, tem uma grande dificuldade de debater a Ucrânia, tem uma grande dificuldade de debater China, e também eu achava que faltou muito. Hoje eu vejo, eu já trabalhei lá 3 anos, de pedreiro, de garçom, de entregador, de sei lá o quê, em vinho, blá blá blá. Hoje eu vejo a Europa como uma coisa velha, eu vejo a gente como uma coisa nova. Até assim a roupa, o corte de cabelo,
Não que eu seja alguém muito moderno, né? Mas eu vejo que o nosso mundo, porque lá eles estão em uma decadência, parado no tempo de um passado que não existe. A gente está sobrevivendo a um apocalipse que sempre existiu. Só que a gente está se modernizando nisso para existir, continuar sobrevivendo. Então eu vejo que a gente é muito futuro e eles são muito passado, assim, de certa forma, sabe? Então ia melhorar muito eles e eles vão fazer isso, eu falei isso, eles aceitam essas críticas. O mais interessante ali é saber o que está acontecendo, a revolução no Sahel na África, por exemplo, sabe? O que é a China de verdade, sem essas coisas desses estereótipos horríveis que ninguém consegue decifrar, todo mundo acha animal e ninguém consegue descrever. Assim, e só para mostrar como a esquerda mundial não sabe porra nenhuma de China, a gente sabe lá na Revolução Russa, a gente sabe quem foi o Trotsky, Krupskaya, Stalin, Lenin, sabe o nome de todo mundo da Revolução. Por que da chinesa a gente só conhece o Mao Tse Tung? É a que triunfou, que tá dando um banho em todo mundo, que é um bagulho gigante, que foi animal. A gente não sabe disso, né? Então tem uma falta de conhecimento político, tem uma falta de conhecimento histórico. E aí outra coisa que me chocou foi que quando eu morei lá fora, eu achava engraçado que os chineses eram a massa turística. Então aquela coisa de ônibus CDC era do chinês, era de chinês. Muitas massas de chineses dando rolê lá no Museu do Mundo. Hoje, 15 anos depois, o chinês ele é dono de comércio foda. Isso eu achei louco. E não é um chinês, sai fora, a China é autoritária, essa merda. Não, é chinês maoísta. Tinha uma franquia chamada Mao Master e tinha coisas do Mao Tse Tung por todo lugar. Aí eu também fui num restaurante chinês, todo hype, assim, com LED neon, sei lá o que, muito louco, tudo Mao Tse Tung. Então tá rolando uma coisa que é o chinês, ele tá expandindo as suas lojas, suas franquias pro mundo, nas capitais. Então ele vai em Nova York, Barcelona, São Paulo. Acabei de ir num restaurante chinês muito foda, assim, sem noção que eu tô até com medo de ficar divulgando muito, que senão vai lotar. No negócio num nível, gente, assim, que sai gotículas de água para refrescar do chão. E é barato. E aí, não só isso, tem um Mao Tse Tung gigante na parede. Sacou? É uma coisa que é diferente, né? Não é um negócio, imagina, um negócio cubano com Fidel gigante. Não, normalmente o cubano tá aqui, é um refugiado e odeia as coisas lá, comunista, sei lá o quê. Normalmente é esse o papel, né? Quando vem um restaurante. Não, eles estão expandindo o negócio. É o McDonald's dos caras tá entrando no mundo. Então, vi isso lá, vi aqui. Enfim, acho que o que falta para eles, para a galera do Ocidente, etc., é fazer essa compreensão. E acho que eles só vão fazer compreensão se a gente conseguir participar da construção, porque eu conheço um monte de gringo, tal, autores nossos que moram aqui, mas não consegue, porque ele mora aqui como se fosse um europeu. Ele não consegue morar aqui como um brasileiro ou um latino-americano, porque as nossas condições. Imagina, eles fazem essas comparações, mas nossas condições são muito precárias em relação a deles. A dele, você bate o dedo, tem estrutura, tem edital, a galera tem dinheiro, todo mundo lá trabalha muito menos e tem muito mais dinheiro, sabe? E a gente com muito menos consegue fazer coisas muito maiores, a mim me parece, muitas vezes, ou mais relevantes, etc. Enfim, mas é por causa disso, porque a gente sobrevive a condições muito difíceis. Então, quando a gente é colocado para fazer algumas coisas, a gente faz muito melhor, sacou? Por isso que eu representava 3 organizações gigantes na cabeça deles, né? Mas é porque aqui é muito mais difícil as coisas. Lá, imagina, também se eu fosse alguém lá, eu nunca ia conseguir ter uma super editora de esquerda, ter a franquia da revista, fazer o evento. Talvez eu só conseguisse fazer, porque também eles se acostumaram. E talvez isso é um lado até bom, é trabalhar menos, porque com pouco você já consegue ter tudo. Aqui você tem que fazer muita coisa para ter o básico. Enfim, acho que é um pouquinho assim a reflexão. Não sei também se eu tô viajando, eu não pensei muito sobre essas coisas, mas foi as coisas que me vieram na cabeça. Enfim. Não, eu achei ótimo, eu quero o nome desse restaurante depois. Eu também quero. Passa o privado pra gente. E eu quero fazer só uma coisa também, assim, eu acho que é um objetivo. Talvez a gente só seja esfolado e subalternizado e tentando sobreviver em escalas desumanas, mas tudo bem. Theo, você tá aí? Como é que você tá O aqui? Theo, meu sobrinho, tá participando, ele veio ver esse papo que ele tava super interessado. Vocês de casa não estão vendo, ele tá aqui acompanhando.
O que você tá achando, Theo, dessa conversa? O que você achou do que o Cauê falou aí? É muito bom. Viu? Muito Muito bom. Então tá ótimo. É isso aí, é o futuro. É o Pra Piratinha. gente, pra gente fechar, vamos fazer o na sua estante. Quero ouvir do Cauê e da Mayara algum livro que tá na sua estante, algum livro que vocês queiram indicar pro pessoal de casa. Olá, eu vou fazer uma recomendação do que já terminei esse, mas eu acho que é justo fazer, né? Que eu ia mostrar, não adianta mostrar aqui, né? Mas que é uma publicação da Autonomia. Não foi combinado, não. Vou mostrar pra vocês. Não foi combinado, mas é curioso, né? Eu tô falando aqui do realismo capitalista. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? Uma pergunta do Mark Fisher. E foi uma grande surpresa o contato com esse livro nesse ano, porque o Mark Fisher foi um autor que ele bombou, corrija aí, Cauê, se eu não estiver falando besteira, acho que lá em 2013, 2014, por aí. E eu não peguei essa onda que ele bombou. Eu perdi. Acabei, não sei o que aconteceu. Perdi o hype dele. E aí, numa conversa com o Cauê, porque saiu um dossiê na revista Cult também no começo desse ano sobre ele. E eu fiquei assim, fissurada, já ali na, no- por todos os artigos, né? Porque também era muito provocador. Falava muito sobre o cancelamento do futuro. E aí eu fiquei com esse termo martelando na minha cabeça, né? Sobre o cancelamento do futuro. E aí, dividindo isso com o Cauê, ganhei de presente do Cauê. Mas, para quem ainda não tem, quem é camarada Flipei, tem 25% de desconto no site da Autonomia, já fazendo aquilo, né? As pontes e as conexões necessárias. E é um livraço, assim, eu acho que tem mais, assim, acho que procurem isso, procurem também o dossiê da CUT, que também é baita, é, uma baita ferramenta para que a gente faça isso que a gente está fazendo aqui. Trocar, pensar junto, propor e ter alguns momentos de tempo em sua demora necessária para criar alternativas, ou talvez nem alternativas, mas novos caminhos mesmo, né? Essa capacidade de invenção que parece estar se perdendo e a gente, né, a Flipei acho que traz essa força pra gente falar, não, não tá, então vamos fazer junto, e eu acho que é uma baita reflexão. É isso, fui longa na minha indicação, mas é essa aí. Muito bom. E você, Cauê? Gosta. Olá. Acho que bombou, Maera, com a morte dele em 2016. Mas no Brasil bombou quando a gente trouxe. Ele é um cara muito grande, se tornou muito. Na Inglaterra, ele vendeu 100 mil cópias, o que é muito. Ele é tido como, tipo, o Eric Hobsbawm moderno, assim, sabe? E vendeu muito lá. Ele é muito forte lá fora. Aí, com a gente trazendo, começou no Brasil e rapidamente adentrou muito no mundo underground da internet, dos memes. É muito engraçado isso. E ele está se tornando hoje, eu acho que um dos livros preferidos dos artistas. Então o Dom L curte muito, o Rodrigo do Dead Fish curte muito, o FBC é o nosso novo leitor e a gente não enviou. Ele pegou e a Jéssica achava que era um meme fake, não é. O espontâneo, então rola muito isso espontâneo, né? Esse livro. Um outro que também rolou muito espontâneo, mas é por causa da questão do Bolsonaro, que era o manual antifascista, Antifa, manual antifascista. Mas é isso. O meu livro que eu vou indicar é. Assim, eu também descobri uma coisa, né, nessa viagem, conversando com os editores. É normal o editor não ler livro de outras editoras, porque você só lê os seus e você fica lendo. Então você não lê muito outras coisas. Né? No máximo, nas férias, você consegue ler um romance. O último que eu li foi Annie Ernaux, gostei muito. Mas o que eu vou indicar aqui vai ser um que é muito importante para a Flipei, que é o livro Utopias Piratas. A revolta de mouros, hereges e renegados na emergência do capitalismo. Por que também vale indicar? Não é só da autonomia. Porque quem publicou ele originalmente foi a Veneta, foi a Conrad, que é antes o Rogério, editor da Veneta, trabalhava na Conrad. E muito da nossa formação, acredito de vocês também, a coleção Baderna da Conrad foi muito importante, certo?
E foi dali que também surgiu esse Peter Lambert Wilson, que é o Hacking Bay, tem o Zona Autônoma Temporária, e esse livro Utopias Piratas era lá. Então a gente reeditou o A Veneto agora, o livro que foi publicado primeiro com a Conrad, num selo que é o da Flipei, que a gente debate esses temas. Aí, por que eu estou indicando esse livro? Eu acho que é muito interessante a narrativa, a história que ele conta. O Taz, que é o primeiro livro dele, mais curto, mais famoso, eu acho que é importante, porque todos esses eventos e ocupações culturais que você tem, desde Burning Man até Ocupa Augusta, sei lá, essas ocupações culturais que tem, eles são inspirados nesse livro sem saber. Porque ele que começa a dar essa ideia, ele sistematiza essa ideia, começa a rolar nos anos 80, que são das raves, tá? Então ele começa a sistematizar isso, contar essa história, vira um livro, isso se espalha e no mundo começa a ter muito forte isso. Na Alemanha, Estados Unidos, etc. Então, esse livro é muito importante. Aí na Flipei tem essa característica também. Mas o Utopias Piratas é um outro livro dele mais histórico, que eu acho interessante, porque ele vai dizer que a luta socialista, na verdade, começa no século XVI, com os piratas, porque é a primeira ocupação de fábrica. O barco pirata é a primeira ocupação de fábrica. Não é a pós-revolução industrial. É pré-revolução industrial. Porque o barco é uma pré-fábrica. É onde você coloca pessoas altamente exploradas para gerar uma mais-valia, fazendo trabalhos manuais que repetem exaustivamente. E nisso tem uma revolta e você tem uma... O pirata não é um cara que constrói um barco. O pirata é um cara que ele toma o barco para si. Eles tomam o barco para si. Eles rompem porque os barcos eram de repúblicas corsárias, que era Espanha, Portugal, Inglaterra. Eram repúblicas que tinham um forte aparato militar marítimo para fazer o seu sistema de colonização. Aliás, indo agora em Barcelona, eu não consigo mais ir na Europa e não ficar com raiva. Porque todo luxo e conforto e riqueza, que até coaduna nisso, que uma pessoa ali como editora já tem uma vida boa, etc. É por causa de 500 anos de exploração, entende? A gente tem essa noção, então não dá. Mas enfim, o pirata rompia com isso, tomava o barco e era a primeira ocupação. E aí ele fala que é o nascimento do socialismo, porque eles ideologicamente eram comunistas porque dividiam por igual o butim, e eram anarquistas porque procuravam o máximo da liberdade que o humano pode ter na Terra. Então tem esses elementos, eu acho isso muito bom. Não aprendi na faculdade isso. As pessoas pulam essa parte da história que eu acho interessante. E porque também a historiografia que ele coloca no livro é da África, não é uma visão ocidental. Então não é um bandido, é um aliado, sabe? E eles eram também muçulmanos. Ou eles se convertiam por muçulmanos ou eram ateus. Então não vai ter uma carga católica, que muito da nossa leitura ocidental tem uma carga católica na leitura dos fatos, sabe? Então, enfim, eu acho assim um livro muito bom e dá para entender um pouco o espírito da Flipei e um pouco do nosso espírito frente amplista, anarco-comunista das nossas iniciativas editoriais e políticas. Muito bom. E você, Tadeu, qual o seu Bom, livro? eu vou indicar um livro que eu acho que vai vir muito a calhar aqui, que é do Marcelo Semer, que já veio no Rabiscos. Ele é um desembargador de esquerda e ele mostra um pouco os bastidores do que é ser um operador de esquerda no Brasil. Um operador jurídico. O livro dele, o atual, chama Duas Fotos. É um romance, se passa no Brasil da Lava Jato, mas ele mostra a humanidade por trás da toga, como que se avalia e como que se negocia através de corrupção, através de envolvimento de lobbies. Então, eu acho que ele vem também ao encontro ao nosso papo aqui com uma outra ótica. Claro que é um ponto de vista mais jurídico, mas o papo está muito bom, está muito informal. Eu indico o episódio e indico o livro também. E você, Gé? Como eu sou puxa-saco, eu vou indicar um livro que também é da autonomia, que eu conheci esse ano, que é o da Luísa Yusuf, que é o Permanecer Bárbaro, Não Brancos contra o Império, que é uma parceria, né, entre a autonomia e a GLAC, e foi lançado na Flipei desse ano. A Luísa veio, tive a honra de fazer uma mediação de uma mesa com ela pós-Flipei na Tapera, e foi muito legal. Ela dividiu essa mesa com a Cidinha da Silva, que já veio aqui no Rabiscos também. E é isso, é um livro que ela vai falar dessa posição de radicalidade
nessa tentativa de embranquecimento, de viver ali na França sendo uma franco-argelina, e ela vai trazer muito da música, muito do rap, muito dessa influência nesse livro para contextualizar isso. É um livro super gostoso de ser lido assim, ele talvez não seja tão denso, mas ele coloca várias questões para a gente pensar, inclusive nessa perspectiva brasileira mesmo, né? Assim, o que a gente consegue absorver e trazer para cá, assim, deixar de ser domesticado aqui. Eu fiz um ensaio, o Cauê publicou na Jacobina, fazendo um comparativo aí entre o Permanecer Bárbaro e o Permanecer Gorda, então dá para ler lá também. Depois a gente deixa o link. E é isso, tô puxando o meu saco do Cauê e da Luísa aqui da Flipei, todo mundo junto nessa indicação completamente partidária, porque é sobre isso também o Rabiscos. Gente, quero Eu quero agradecer a fazer mais uma. Claro, Deixa eu fazer só mais uma. Tá. Então, puxar só mais uns tacos só. Eu não sei quantas pessoas que, né, estão aí de ouvintes já tiveram a oportunidade de ir na Flipei, mas todos os anos nós distribuímos gratuitamente aproximadamente 5.000 jornais. E esses jornais, eles trazem alguns artigos. E, inclusive, para quem tem o jornal aí e ainda não abriu o jornal e leu, volta lá, porque tem artigo também sobre, né, esse livro Permanecer Bárbaro, que a Jéssica trouxe. E é um jornal que está muito especial também. É sempre feito a muitas mãos. É um baita trampo fazer. E entra no clube, gente. Eu vou deixar os links todos aqui na descrição do episódio, o pessoal de casa acessar também. Quero agradecer muito, Cauê, muito, Maiara. Parabéns pelo trabalho, estou muito feliz de ter esse papo com vocês. A gente é fã da Flipei, é fã do trabalho da Abraço Uma Causa, acho tão necessário também, da autonomia literária, enfim, tanta coisa acontecendo. Obrigado, viu? E a casa de vocês, quando quiserem voltar, é só dar um salve. Obrigada, gente. Beijo e apoiem. Sejam camarada Flipei. Valeu, tchau. Valeu, gente. Pessoal de casa, semana que vem a gente volta. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.